lá ao vivo com o repórter Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Como foi a vitória do time do Rogério Ceni nesta tarde quente de segunda-feira de carnaval? Boa noite, Celso. Boa noite, Chico, Paulo. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Olha, muito calor aqui no ABC, em Diadema, temperatura altíssima. O jogo terminou agora há pouco, como você bem relatou, mas começou às 3 da tarde, né? Então imagina só a lua que estava aqui em Diadema. 6 mil torcedores acompanharam esta vitória do São Paulo com esse resultado de 2-1. O São Paulo, ele assume a liderança do Grupo B com 14 pontos, ele fica líder no critério de desempate com o São Bernardo e ele completa o São Paulo do Rogério Ceni 6 jogos de invencibilidade, 4 vitórias e 2 empates. Vamos aos principais lances do jogo, né? No primeiro tempo, o São Paulo saiu para o ataque, mas com a pontaria não muito afiada, viu, Celso? Criou boas oportunidades, mas acabou perdendo alguns gols, a bola não ia no gol, e aí aos 36 o Juan sofreu pênalti. Pênalti para o São Paulo, nem foi muito contestada essa penalidade pelos jogadores do Água Santa, e o Reinaldo com muita categoria bateu no canto direito alto do goleiro, fazendo São Paulo 1-0. O Reinaldo tem um ótimo aproveitamento nas penalidades. Na sequência, São Paulo quase fez o segundo com o Éder por cobertura, mas a bola foi para fora. E minutos depois, o São Paulo ainda comemorava praticamente o gol. O Alex Silva, num cruzamento que veio da esquerda, um desvio dentro da área. A bola sobrou livre para o Alex Silva, bateu cruzado, sem chances para o Andrei e empatou em 1-1. Para o segundo tempo, se esperava, né, com a temperatura um pouquinho mais a menos, um segundo tempo melhor. Mas não foi o que nós vimos, não. Foi o segundo tempo onde o Água Santa até se lançou ao ataque, mas não foi muito bem. Já com 10 minutos o Rogério mexeu na equipe, ele tirou 4 jogadores, mexeu direto na equipe, e aí teve a expulsão do Fernandinho. O Água Santa se recuou todo, ficou fazendo muita cera, tentando empurrar esse jogo para terminar com 1-1. O Rogério pedindo que a equipe fosse o ataque, porque tinha um homem a mais, mas tinha muitas dificuldades. E no finalzinho do jogo, olha só o que o Caleri fez, Celso, um golaço. Bola que veio da esquerda, o Marquinhos poderia ter batido de primeira, preferiu o domínio. A bola resvalou, cruzamento para a área, e o Caleri, quase que de bicicleta, puxa para dentro do gol, fazendo o gol da vitória. E depois ainda o Água Santa teve mais um jogador expulso. O São Paulo conquista uma vitória importante, eu repito, que lhe dá a liderança do Grupo B. O São Paulo fica mais folgado, pelo menos em termos de classificação à próxima fase. A torcida gritou, toca para o Caleri que é gol. Muita festa por aqui. Vitória por 2-1, vitória importantíssima na quente Diadema. Aliás, quente em todo o estado de São Paulo. Estamos numa onda de calor muito forte, né, Celso? Uma boa vitória num jogo mediano, Celso. Garrafa, a gente volta a conversar ainda mais sobre esse jogo aí do São Paulo, projetando já, porque tem clássico, Corinthians e São Paulo no final de semana. Mas antes vamos falar do jogo. Não tem como começar diferente. O gol que fez o Caleri, pode falar que ele é cintura dura, que ele não é muito técnico, mas foi um golaço, hein? Então, a gente estava conversando lá embaixo na redação, e eu te falei, né? O Corinthians correu atrás do centroavante, e o Caleri ficou dando sopa, né? Aí o São Paulo, até porque tem uma ligação emocional com o cara, foi lá e pegou. Mas ele informa, ele é um grande jogador. Ele é o cara ideal, assim, para jogar de centroavante. Mas o Rogério Ceni colocou ele no segundo tempo, né? Ele não colocou ele de cara, não. De cara entrou o Juan, né? E o Juan jogou muito bem. Inclusive sofreu pênalti, né? Esse pênalti foi um agarrão, né, do Alex Oliveira, se não me falha a memória, que puxou, né? Foi o autor do gol do Água Santa, que fez o pênalti. Puxou a camisa, o juiz veio muito bem. Agora, esse jogo, Celso, foi um jogo muito esquisito, porque o Gandula jogou a bola no juiz, o juiz teve que expulsar o Gandula, aí depois expulsou 2 jogadores do Água Santa, o banco do Água Santa protestou uma barbaridade, dirigentes protestaram, enfim, foi um jogo assim que não teve só o calor para atrapalhar, teve também a falta de bom senso dos dirigentes e de alguns jogadores de São Caetano do Água Santa, que foi um time inferior ao São Paulo. Agora, só uma coisinha antes do Paulo falar, esse gol do Caleri classificou o Corinthians para a próxima fase. Porque agora o Água Santa, que está no grupo do Corinthians, e o Guarani não alcançam mais o Corinthians, que está com 17 pontos. Tá vendo? Então o Corinthians é o primeiro classificado para semifinal, para as quartas de final do Paulistão. Vai poder encarar os clássicos pela frente com
Com leveza. E esse treinador que chegou no Corinthians, só para completar, ele teve a sorte de pegar o time invicto a 5 jogos, 4 vitórias e um empate, né? Com um aproveitamento enorme, com mais gols feitos que tomados, e agora classificado para a próxima fase. Quer dizer, não falta mais nada, agora é com ele. Na realidade foi um jogo muito truncado no primeiro tempo, né? Quero até mandar um abraço para o Sérgio Guedes. Foi um grande goleiro, né? Na época de Santos, né? Foi um jogador seu assim, contemporâneo, excepcional. não era? Como? É seu contemporâneo, não era o Sérgio? Não. Não, o Sérgio um pouco antes. Pouco antes, mas eu cheguei a jogar contra, né? É da época do Jorginho. Isso aí. Um baita. E tá fazendo um bom trabalho. Tá fazendo um bom trabalho no Água Santa. Os resultados não estão vindo. Hoje teve que jogar de uma forma bem compacta, né? Para que não fosse surpreendido pela equipe de São Paulo. A equipe de São Paulo tem jogadores velozes. Primeiro tempo, como eu frisei, foi um primeiro tempo muito truncado, muito nervoso. O segundo tempo já começa a ter um pouco mais de espaço, as expulsões começam, sem dúvida nenhuma. O gol do Caleri é um gol que de atacante. Agora, não sei se esse atacante... Teria a cara do Corinthians. É isso aí. Isso que eu iria Tava falar. pensando enquanto tinha que falar. A gente tá em sintonia. Então, Até no tirista do Mesa Redonda ontem. Né? O tirista do Mesa. Mas olha, você pode reparar o seguinte, foi um gol de artilheiro, ele estava na posição que o jogador de área tem que ficar, que é a altura da mas marca você penal. vai vir concordar comigo, Chico, que o Caleri, ele é um jogador de área, não é que ele se movimenta muito. Não, né? E não jogar no Corinthians hoje, você precisa dar carrinho, Sim. você precisa voltar. E não é esse jogador. Esse jogador, ele tá ali, então ele tem a cara de São Paulo. Né? Ele, bem fisicamente, é um jogador que vai ajudar muito essa equipe de São Paulo. É lógico que o Corinthians aí tá em busca daquele centroavante ideal de área, né? Que agora... E vamos ver aqui Vamos ver agora como é o que vai Vitor ficar. Pereira. O que o senhor Vitor Pereira quer? De repente lá em Portugal tem algum, né? Não é?